Olá pessoal, dando início aqui a mais um podcast Uniara. Só lembrando que hoje com o professor de ginástica artística Henrique Sanioto, da Uniara, do curso de Educação Física, vamos falar um pouco sobre o universo da ginástica olímpica, desmistificar as relações construídas nesse esporte. E lembrando a todos que os vídeos estarão disponíveis nas plataformas da Uniara, tanto no YouTube quanto no Facebook e no Instagram. Professor Henrique Sanioto, prazer imenso recebê-lo aqui. Me conte um pouco da sua trajetória, por que a ginástica olímpica, como é que você construiu a sua história nesse esporte maravilhoso. Perfeito. Muitíssimo obrigado, por essa oportunidade, por eu estar novamente participando de toda a programação da Uniara, no qual me honra estar aqui e poder dividir uma história que não é pequena, uma história bastante alongada, com várias nuances e coisas bastante interessantes. E aí a primeira coisa que eu vou falar, que é muito interessante, que ele disse ginástica olímpica, e isso é da nossa época. A ginástica olímpica hoje ela já não existe mais, porém o nome é muito forte, porque era considerada a única modalidade como representatividade dos Jogos Olímpicos. E aí o Comitê Internacional começou a questionar por que a ginástica artística, que é o nome atual, se chama ginástica olímpica. Eles falaram, não, vamos trocar esse nome porque senão fica muito atrelado somente às Olimpíadas. E realmente era uma valorização porque era o esporte, entre aspas, que as pessoas mais esperavam, Porque tem a graça, tem toda essa articulação que o esporte propicia para quem está assistindo. Então, atualmente é a ginástica artística, mas não tem nenhum problema você chamar de ginástica olímpica. Todo mundo vai compreender. Certeza. Uma questão além da semântica, Porque isso, e também você não pode ver a ginástica somente a cada 4 anos. Exatamente. Ela não é só um esporte que é disputado nas Olimpíadas como um todo, E aí foi feita essa troca, então hoje é a ginástica artística. E dentro da Confederação Brasileira de Ginástica, como tem a Confederação Brasileira de Futebol, como tem a Confederação Internacional de Futebol, tem a Confederação Internacional de Ginástica, a Confederação Brasileira de Ginástica, tá? E dentro da Confederação Brasileira de Ginástica, nós temos a ginástica artística masculina, que é um esporte totalmente diferente. Nós temos a ginástica artística feminina, que é outro esporte, é outra modalidade, certo? Eles não se falam. São totalmente diferentes, porque você pode entrar nas Olimpíadas ou no Mundial somente com a equipe masculina. Você pode entrar no evento somente com a equipe feminina, ok? Então as pessoas também acham que é junto, Eles treinam juntos, mas são aparelhos diferentes. E a ideia é poder explicar para as pessoas essas diferenças, porque a gente confunde tudo, Na hora que vai assistir a ginástica artística com a ginástica rítmica, aí vem uma outra ginástica que todo mundo confunde, que é a ginástica acrobática. Depois tem a da natação, que aí é um mundo lá do piscinão, O pessoal confunde o nado sincronizado e os saltos, que acontecem na piscina com a ginástica. Enfim, é uma confusão, até porque tem vários esportes hoje. Mas para a gente fazer uma síntese, no masculino, na categoria masculina, nós temos 6 aparelhos. E aí, para você memorizar um pouquinho, a gente pensa nas argolas, que é extremamente masculino, Nós temos a barra fixa, que é onde eles fazem aqueles giros imortais e retomadas e pegam de novo no aparelho. Então, são os elementos extremamente de muita força e agilidade. Nós temos o cavalo com alça, que você consegue memorizar na sua cabeça, que os atletas fazem volteios e vários movimentos ali naquele aparelho. Então, já são 3 aparelhos, ok? E aí, o outro aparelho é a paralela simétrica, que são aquelas 2 barras, certo? Similares, onde eles também fazem várias acrobacias. Então, esses 4 aparelhos são do masculino. E aí tem 2 aparelhos que são parciais, que tanto os meninos e as meninas fazem, que é o salto sobre a plataforma, onde o atleta corre, executa as mãos e executa os seus mortais. E o solo, onde ambos fazem. Qual a diferença do solo para o masculino do feminino? O feminino utiliza aquilo que você já havia falado aqui comigo, a música, a graça, a expressão.
né? A parte até teatral, né? Por isso que conquista. E o masculino não. São elementos ginásticos básicos, sem música, com um tempo específico, e ele executa a sua série. Mais força, né? Super força, né? A mulher, assim, entre aspas, né? Mais graça, assim, dança. E o homem exercendo mais força. Assim, exatamente. Né? Controle corporal, controle dos movimentos. E esses 6 aparelhos, então a gente falou 6 aparelhos do masculino, agora vamos no feminino, que também é uma grande confusão, né? Então, feminino são só 4 aparelhos. Os 2 que se repetem, tá? Do masculino, que é o solo, com música, e o salto, que é a plataforma de salto, onde o atleta corre e executa o seu elemento ginástico. O que muda? As paralelas assimétricas, que são aquelas barras, uma bem mais alta e uma menor, onde o atleta precisa passar para uma, passar para outra, fazer giros e vários elementos ginásticos ali, tá? Depois a gente vai falar sobre esse processo pedagógico, como funciona tudo isso, mas mais para as pessoas terem noção dos equipamentos. E a trave de equilíbrios, que é aquele aparelho bem fininho que só cabe o seu pé. Só para você entender, porque a gente precisa falar bem claro. Sim. E por isso que os homens também não o fazem, porque você imagina a gente cair ali de perna aberta, por exemplo. Que é muito comum uma atleta, às vezes, se desequilibrar e cair, raspar, né? Então, é estritamente feminino esse aparelho. Que também é muito difícil, porque você vai pensar que só tem... quantos centímetros? 10 centímetros. São 10 centímetros? Isso. Tem que se equilibrar ali. Equilibrar ali, Deus abençoe. Isso, Deus abençoe. E essa trave, né? Quando a atleta é muito boa no solo, tem bastante treinamento, ela vai conseguir executar suas séries nesse pequeno equipamento com tranquilidade. Mas isso são anos de dedicação, né? Esse treinamento para você chegar no nível hoje do Arthur, Zanetti, Diego Hipólito, enfim, da própria campeã, né, que é a nossa brasileira, a Rebeca Andrade, que hoje é um sucesso. São anos de dedicação, são horas de dedicação, são você abdicar de muitas coisas da sua vida. Então, né, legal você falar sobre isso, porque assim, eu tive uma experiência com uma moça, ela trabalhava na faculdade que eu trabalhei lá em Curitiba, no Paraná, e ela praticava ginástica olímpica. Uhum. E ela treinava com ucraniano. Sim. Lá em Curitiba, porque tinha a seleção brasileira. A Confederação Brasileira. Confederação Brasileira lá. E um cara chamado Oleg. Isso, perfeito. Um ucraniano. Não é? E ela falava assim para mim: Alexandre, eu tive que deixar a ginástica olímpica porque os treinos eram espartanos. A gente não aguentava. A série de repetições era exaustiva. Eu só saía de lá morta. Não é? Sim. Então, sim. Até que ponto isso é disciplina, dedicação, claro, ou é um biotipo, um talento que a pessoa tem? Sim. Porque assim, ela falou: Alexandre, ele chegava lá, a gente treinava 8, 9, 10 horas por dia. Era maçante a gente treinar. Perfeito. Você entrou num departamento agora muito importante, né? E aí eu vou falar como professor também da Uniara e formador de grandes professores e profissionais. O esporte de alto rendimento, ele já não passa a ser mais saúde. Isso é muito claro, eu tenho que deixar isso muito claro. Por quê? Porque esse atleta, ele está predestinado a ser o melhor. E ser o melhor, ele precisa treinar. Porque eu preciso ser melhor até do que eu próprio. Né? Se eu for um nadador, eu tenho que ganhar segundos. Né? Se eu for um ginasta, eu tenho que ser o melhor ginasta, porque eu não consigo medalha de ouro. E todo esse estigma, né? Agora eu vou falar de um lado extremamente importante, dessa formação do grande atleta, ele passa por um histórico extremamente negativo olímpico. Então, para quem nunca viu esse documentário, Tudo por uma Medalha de Ouro, eu gostaria que vocês, quem gosta do esporte, assistam, né? Porque as atrocidades que eram feitas para que você pudesse se destacar como atleta, isso na ex-União Soviética, por exemplo, nos países comunistas e socialistas, qual que era o único caminho? O esporte. Então eu entregava meu filho para você, técnico, e falava assim: faça dele um campeão. E a partir do momento que eu entregava meu filho ou minha filha para ele fazer este campeão, ele estava sujeito a tudo.
ok? As regras do Estado. Isso, eram as regras. E para isso eu precisava ser o melhor. E aí o que usava, eu vou usar alguns termos que eles faziam, davam medicamento para as crianças não crescerem, eles davam anabolizantes, eles faziam testes anabólicos, eles faziam coisas absurdas, desde gravidez e aborto, porque aí não aparecia no teste olímpico, por exemplo, não ia aparecer que ela estava sendo dopada, o nível de oxigênio lá em cima, e depois era cometido o aborto. Isso nas atletas de atletismo, né? Na natação, eles usavam o gás hélio, tá? na sua região estomacal, e lacravam. Por quê? Porque com o gás hélio você se mantia mais elevado, mais leve, podia ser mais rápido na natação. E aí os treinamentos exaustivos para que chegasse à perfeição fazia com que esses atletas falhassem. Na China, né, eles cortavam as pernas pela canela para fazer o alongamento desses atletas para eles serem mais altos, porque a gente está falando de estatura, né? O vôlei precisa ser alto, o basquete precisa ser alto, mas meus atletas são baixos. Então vamos criar técnicas para essas pessoas crescerem. Eles pegavam a parte genética daquele estado, daquele lugar, os pais mais altos, as mães mais altas, e eles tinham que se casar para ter os seus filhos mais altos, porque eu teria os melhores jogadores. Então as atrocidades, né, humanas eram feitas porque se eu sou o campeão da Olimpíada, eu sou o mais forte, né? Então, quando a gente fala nisso, a gente não está falando de saúde. Nós não estamos falando de formação humana, nós estamos falando de vitória a todo custo. Então, quem quiser assistir, entender um pouquinho sobre esse histórico, o documentário é Tudo por uma Medalha de Ouro. É muito, muito bom, muitas informações interessantes. Por isso que cada esporte tem seu biotipo Isso. pré-definido. Exato. Não é? Então, se você pegar historicamente, as ginastas todas são pequenas, são baixinhas, 1,60 m, 1,65 m, mas que tem força física, né? Tem uma construção corporal invejável, né? Tanto dos meninos, né? Porque eles precisam ter muita estrutura funcional para aguentar a carga de treinamento e os elementos dos aparelhos. E esse treinamento constante vai fazer com que eles se tornem, além de grandes atletas, grandes artistas. Se a gente pensar em um show, você está vendo um grande show. Sim, né? Sim, é muito bonito. É um espetáculo. É um espetáculo. É um espetáculo. Então você sai de uma esfera esportiva para ir para uma esfera artística no processo. Né? Claro. E essa questão de estatura, que você deixou claro, ainda a gente tem isso como questionamento. Eu recebo crianças para iniciar nas escolinhas da ginástica da prefeitura, da Fundesporte, onde a primeira pergunta do pai é: mas eu vou tirar meu filho, eu não vou deixar ele fazer mais, porque o médico, né? E aí, me desculpe, senhores doutores, né? A minha filha não vai crescer, né? Ela está com problema de crescimento. Então, não é por conta da ginástica. Até porque quem inicia na ginástica vai iniciar 2 vezes por semana. É uma vivência. É 1 horinha, né, que ela vai ter essa vivência para subir nos aparelhos, para brincar, para a gente melhorar a coordenação motora, a estrutura. Isso faz muito bem. E para entender o esporte, para entender o que ela está fazendo. Porque são anos, né, para você conseguir chegar naquele nível que você vê na TV e você fala: nossa, como ela faz com facilidade, né? Acho que eu consigo fazer aquilo. né? E aí você pensa, porque é tão automático que eles executam que passa no teu olhar inocente, né? Aquilo é muito fácil. Não, aquilo são 10 horas de treinamento, 8 horas, anos e anos, né, de experiência para chegar naquele nível técnico tão apurado. Mas para quem quer começar, por exemplo, já divulgando o trabalho da Fundesporte, pode fazer sem problema nenhum, você vai crescer. Eu já tive ginastas muito altas, quase com 1,70 m, 1,80 m, que hoje são modelos, né? Aí a gente está falando de alto nível. Hoje a gente tem um trabalho espetacular dentro da ginástica artística feminina, a ginástica artística masculina, com resultados fantásticos. Nós também temos a categoria da ginástica rítmica, que também aí eu vou esclarecer a questão da confusão que acontece. A ginástica rítmica é aquele esporte onde só as meninas praticam nas Olimpíadas, que é a bola, arco, a fita e as massas, cordas, e todo mundo confunde, né? Que é um esporte belíssimo,
né? Sim, na verdade é um show. É um show. É um show. É um show. Embora você tenha a parte esportiva, mas você tem a parte cultural ali, né? Isso, tudo envolvido, com o tema, né? com a fantasia, música local, a música, né? a expressão daquela atleta. Então, para você tirar... e tudo isso vale ponto, né? A expressão técnica. Esses ajustes são anos para a criança compreender, né? E dentro da Confederação Brasileira, que a gente está falando, de ginástica, nós temos vários esportes coligados a ela, que é a ginástica artística masculina, ginástica artística feminina, ginástica rítmica, ginástica acrobática, ginástica aeróbica e a ginástica para todos, que agora é onde eu quero chegar. A ginástica para todos, como o nome propriamente diz, é uma ginástica onde todo mundo pode fazer. E por que ela entrou e é muito forte hoje dentro da Confederação Brasileira? Porque o sonho de uma criança, e vocês vão entender o estigma, quando você olha uma ginasta, você vê ela extremamente perfeita, corporalmente falando, né? E aquela criança que às vezes é um pouquinho mais obesa ou tem traços de obesidade, ela fala, nunca vou conseguir fazer isso. Não, você consegue. Você talvez não precisa ser um atleta de competição, mas você consegue aprender uma cambalhota, uma estrela, você consegue se apresentar artisticamente, que é isso que eu estou te falando. Sim. E a gente monta esses espetáculos para que essas crianças consigam estar ao lado dessa ginasta que é a campeã, ao mesmo tempo fazendo a mesma apresentação no mesmo local. Aí eu estou falando agora de expressão de transformação humana e saúde. Então, mas nesse sentido, também no sentido de popularizar o esporte. Isso. E de aumentar o número de praticantes para que a gente possa, a médio e longo prazo, desenvolver novos talentos. Isso. Então, esse tipo de ginástica que você está falando vem nesse sentido. Isso, né? Exatamente. De dizer o seguinte, olha, ninguém aqui é incapaz de fazer nada. Uhum. Todos nós somos capazes. Temos as nossas limitações, mas nós somos capazes de fazer tais movimentos, enfim. E para você ter uma ideia, a dimensão desse projeto que eu elaborei, que se chama Ginástica para Todos, que já tem dentro da Confederação Brasileira, ele abraça não só essas crianças de 4, 5 anos de idade, mas a minha atleta mais experiente hoje tem 87 anos. Sim, então ela vai em todas as faixas etárias. Né? Todas as faixas etárias. Então, o grupo sênior nosso hoje tem 268 pessoas atletas que nunca tiveram essas vivências esportivas que eu estou te falando. Um número expressivo. Não, é um número enorme. Um número gigante. Para Araraquara, 600 pessoas. Então, para Araraquara, uma cidade com 220 mil habitantes, né? É um número Não, é um trabalho, né? É um trabalho de referência hoje em todo o Brasil o que a gente faz. Tanto com as ginásticas competitivas e como para melhor idade. Né? Então, aqui no município, você trabalha as duas pontas do processo. Você trabalha a ginástica competitiva e uma ginástica mais comunitária, mais de ampliação. Um trabalho, ampliação social, transformação. Isso. Porque não é todo mundo que vai cair no eixo, né, da competição. Até porque também tem a questão biotipo. Sim, né? sim. Que aí você tem toda uma questão de talento, biotipo, né, para encaixar nesse processo. Exato. E lembrando... Se a criança fizer a ginástica, ela vai crescer tranquilamente. Fiquem tranquilos, tá bom? Porque a gente cresce de acordo com a genética. Não tem como a gente passar, né? Na verdade, são estigmas que se criam, né? E aí a gente acha que não cresce. Né? Até porque todos os ginastas, você já havia dito, eles são menores. E por que é melhor ser menor? Porque você é mais ágil, mais rápido. Para o técnico segurar é mais fácil. E você também tem uma massa corporal maior, ágil, né? Mais ágil, né? Sim. Perfeito. Interessante. Dentro dessa parte que você disse, que você atende as crianças de 4 e até os idosos. Sim. Essa junção entre criança, infanto, profissional e os mais experientes, eu acho que isso é fundamental para você motivar as pessoas a procurarem fazer alguma coisa saudável. Perfeitamente. Essa junção de todas as categorias, assim, até de idade e profissionalismo, fazem com que a gente construa algo que a humanidade precisa. Respeito, humanidade, carinho, amor. Eu posso ser o melhor do mundo. Disciplina. Sim, eu posso ser o melhor do mundo. Mas eu estou ao lado de pessoas, né, que não têm um nível técnico que o meu, por exemplo, mas eu estou ajudando essas pessoas. Eu sou o exemplo para elas. E quando a gente faz esse tipo de trabalho, né,
que também cientificamente é comprovado, nós não estamos só trabalhando essa questão da humanização, da formação humana, que é primordial, que o esporte já tem esse poder. Sim, né? sim. Ganhar, perder. Não conseguir, não realizar, falhar no momento mais importante, mas depois levantar a cabeça e continuar. Né? Então, esses ensinamentos são primordiais. Então, o esporte deveria fazer parte da vida de todo mundo. Né? Todo mundo deveria fazer esporte, atividade física, para a vida inteira. E dentro dos estudos que eu venho fazendo, né, tanto do mestrado e do doutorado, a questão da memória neurológica que a gente trabalha nessas crianças. E vem uma outra problemática. Hoje a gente tem o celular, não tem? O celular é fantástico, correto? Ele resolve tudo. Né? Eu recebi os recados da Uniara por aqui, ele me passou toda a coordenada de como nós iríamos fazer o programa. Antigamente, talvez ele iria mandar via e-mail, ou carta, ou datilografar, já pensou? Ou seja, essas pessoas não têm a mínima noção do que a gente está falando. Que a gente já passou também. Né? Que a gente já passou por essas dificuldades. Para conseguir fazer qualquer tipo de reunião, era só presencial, para a gente resolver inúmeras coisas. Hoje você resolve tudo, praticamente, pelo celular. Mas o celular não te ensina a ser amoroso, carinhoso. Pelo contrário, ele faz totalmente o inverso. O inverso. Porque cria impessoalidade, né? Exato. Ele te trava. E eu vejo isso nas crianças, né? Quando elas perdem, quando você chama a atenção, né? Porque eu sou um professor rigoroso, eu sou técnico, né? Sim. Então, você ser tecnicista para conseguir o melhor da criança e do idoso, para eles é como se fosse assim, um mimimi, que é muito forte hoje. Então, você que era corrigido pelo seu pai, Fagner, e também a Cris que está aqui, o Alexandre, nós ouvíamos em silêncio. Nós não contestávamos, né? Porque ele sabe, ele tem mais experiência. E a gente tem esse problema em todos os lugares, na sala de aula, o professor. Então, para vocês entenderem o quanto esses trabalhos são importantes nessa transformação, nós precisamos investir. Você que tem filho precisa ter atividade física. Ele precisa fazer algo que o celular fique anulado, porque eu tenho filhos, eu tenho plena certeza do que eu estou te falando. Né? Às vezes eu deixo o celular, por exemplo, eles vão ver agora, mas os celulares quebraram. Ótimo, vai ficar sem. Porque o trauma, né? Esse trauma positivo de saber o que eu vou fazer e solucionar os seus problemas sem tê-lo, para mim já é uma grande solução. E investir no esporte, né, na atividade física como um todo, vai fazer com que essas crianças no futuro não tenham os problemas que todo mundo vai ter. Tá? Crise de ansiedade, a pandemia veio, vocês sabem do que eu estou te falando. Foi extremamente agressiva essa questão social, que nós já somos limitados espiritualmente, certo? A gente precisa melhorar muito, né, a poder respeitar as suas ideias, as suas escolhas, né? E hoje a gente não pode praticamente ter posição a nada. Então é muito vitimismo. Muito vitimismo hoje, né? Então você fica circunscrito a uma ideia de que o mundo tem que ser assim. Mas ele é opressor. Quer dizer, você como professor, você fala para o sujeito fazer um determinado tipo de movimento, o cara fala, mas... Esse movimento não pode. Não, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você vai escolher uma fantasia para apresentação, mas ela é um pouco cavada. Você tem uma saia, enfim... E aí, mas eu não posso utilizar essa. Mas a equipe inteira vai utilizar. As atletas utilizam colã. E aí, naquele mesmo momento, sem você ter... Aí, por isso que eu falo que educação, arte e respeito são primordiais. Então, você tem uma equipe inteira que tem uma vestimenta, que é este uniforme. Mas eu não posso usar porque ele é cavado. Então, você criou um problema. Eu não posso modificar o nosso uniforme, ele está aqui. Ok? Sim. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma criança ou esse mesmo adolescente está no TikTok ouvindo coisas absurdas. Ou fazendo uma dança que eu jamais dei e mostrei para minha filha, que é um tal de um quadradinho que você faz assim ou assim assado. E aí você usa um biquíni quando você vai na praia que não te... Você entende o que eu estou te falando? E, ao mesmo tempo, as pessoas confundem e é esse caos que nós estamos vivendo. Com certeza.
nós, como profissionais, professores, a gente precisa atuar justamente nessa Existem duas disciplinas. Uma questão é da vida, claro, a disciplina e as questões de regra, para você poder conviver com as outras pessoas dentro de um padrão normal, civilizado. Sim. E você tem um processo de construção, de formação de atleta campeão. Isso. São dois universos, totalmente são dois que a formação do campeão passa pela capacidade que ele tem de disciplina, de envolvimento, de prática e de respeito, até com o próprio desenvolvimento do esporte. Com certeza, com certeza. E essa base, né? Eu estou falando da base, a gente está falando do que é primordial. Porque essa base dessas crianças em qualquer atividade física, onde contém o que eu estou falando, essa essência que é primordial na minha vida, respeito, atitude, carinho, amor, paz, virtuosismo, humildade, isso é primordial para qualquer atividade física. E o esporte... E para qualquer pessoa. Porque a gente está falando de cidadania, né? De humanização. Então, e o esporte é a mola propulsora de todo esse de construção desse processo. Né? Porque sabe seus limites. Perder, ganhar, empatar, fui mal. Claro. Reavaliar, reconstruir. Não é? Sim. Uma outra fato importante, que às vezes eu fico preocupado aqui com o nosso tempo, né? É que eu tenho recebido... São 37 anos de história, né? Eu nem falei da minha história, né? Vamos lá, vamos falar da minha história agora. Aí você andou e depois lá na frente, volto, agora pra gente... Isso, e depois eu chego aqui. Eu comecei no esporte com praticamente 6, 7 anos de idade, tá? De uma família totalmente desestruturada emocionalmente. O pai extremamente complicado, alcoólatra praticamente, fumante... cenas absurdas de opressão com a minha mãe, é um sistema semelhante. Italiano, semelhante. Sabe aquela coisa que tem, né, na família, são 4 irmãos, a gente pequenininho, né? E você vendo cenas absurdas, que hoje eu posso falar com tranquilidade, né? Meu pai batendo na minha mãe, aquilo era uma coisa absurda, né? E eu não podendo fazer nada, mas eu tinha 6 anos, 7, eu entrava na frente, a gente apanhava junto. E várias situações, minha mãe extremamente religiosa, uma pessoa pura, mas meu pai, enfim. Entendam isso. Tivemos a sorte, nós viemos de São Paulo, na antiga Vilares, eu não sei se vocês conhecem, mas o pessoal que está da antiga vai entender o que eu estou falando. Conheço bem isso. E viemos para Araraquara e caímos no SESI. Tivemos a sorte, tudo isso que eu estou falando é sorte, porque não foi minha mãe que me levou, muito menos meu pai. Né? A gente entendeu que ali era um universo muito gostoso, com piscina, com nutrição, com atividades, com curso, com tudo. Então eu cresci ali dentro. Eu tive a sorte de cair no esporte, eu fazia todos os esportes, me apaixonei pela ginástica e com 12 anos eu já era monitor. Eu já ajudava o professor Gilberto, falecido professor Gilberto. E nisso eu me apaixonei. Com 16 anos eu era professor já no antigo Colégio Diálogo, né? E consegui montar minha equipe aos 16 anos de idade. E assim, fiz universidade, fiz mestrado na Unicamp, sou aluno... Você é professor de Educação Física? Sou professor de Educação Física, fiz pedagogia, também fiz pedagogia do movimento na Unicamp, estudo corporal e as suas funções neurológicas, estudo dentro da Unicamp. E o meu doutorado é extremamente voltado à neurologia e desenvolvimento humano, à formação humana. Sim. O que a gente faz como prática e teoria ajudam as pessoas a compreenderem esse setor que está afetando tanto a gente, que é a ansiedade, a perda de memória, a perda de ações importantes na hora que você está num momento difícil da sua vida. E também eu vou falar sobre isso, né? E o nosso trabalho ele se tornou tão forte, né? Só para vocês terem noção, em 1995 foi a nossa primeira viagem internacional. Nós fomos para a Alemanha. Eu levei 32 atletas. Daqui foi de Araraquara. De Araraquara. Existia a VASP, Wagner Canhedo, através do deputado antigo, né, que ele foi deputado federal, Marcelo Barbieri, a gente conseguiu o apoio e nós fizemos essa viagem. O Muro de Berlim tinha acabado de ser derrubado, se não me falha a memória. 89. Isso. O muro caiu em 89. Isso, e a gente foi em 1995. Então, era recente. A transformação de você ver a Alemanha Ocidental, Oriental, era
gritante, né? Sim, eu tinha 20 e poucos anos, né? E depois de lá para cá, a gente nunca mais parou de participar desses mundiais, né? Onde a melhor idade hoje consegue ir. A gente já foi para a Suíça, para a Finlândia, para a Itália. Então, o nosso trabalho hoje tem uma referência internacional de excelência pela transformação social. E porque vocês conseguem fazer essas viagens e participar de competições lá fora. Sim, também. Isso. Tanto competições, como também esse evento mundial é um congraçamento, onde os melhores do mundo se encontram nos seus respectivos países e lá todos assistem o que todo mundo tem de melhor para fazer. Então pensa no maior evento do mundo. É maior que a Copa do Mundo, por exemplo, é maior que as Olimpíadas. São 21 mil atletas no mesmo lugar. Né? 21 mil? 21 mil atletas. Então é uma coisa assim estupenda, né? Esse mundial que é chamado de World Gymnastrada, tá? Então, todo esse histórico que eu tive, né, e os meus irmãos que passaram por essas dificuldades, as crianças também têm, todo mundo tem esses históricos. Esses históricos, com certeza. Né? E se você não tem essas válvulas de escape, que é a música, a arte, o desenho, o esporte, o caminhar, o andar, o olhar para o céu, andar na praia, andar na praça, onde você puder, porque você não precisa ter dinheiro para isso, mas você precisa ter alguém que te auxilie nisso. Você precisa ter alguém, porque se você cai em mãos erradas, no momento fragilizado... Fica difícil você reconstruir, né? Fica, porque se você não tem uma base materna, paterna, em potencial para te orientar para as coisas boas, onde eu vou ter isso? Eu consigo ter isso na rua? Faço essas perguntas. Hoje eu tenho isso fantasticamente na rua, essas orientações positivas? Não. Eu tenho no celular? Muito menos. Eu tenho na escola? Não sei. Né? Tá tudo tão difícil. Então, se eu não tiver essa base, onde eu vou ter? E isso é muito importante, nós, professores, fazermos isso. Hoje a gente faz esse papel. Apontar um caminho. Né? Apontar os caminhos corretos. Apontar os caminhos. Né? Auxiliar essas crianças, auxiliar os idosos. Hoje eu recebo os idosos, por exemplo, em situações assim de depressão em estado gravíssimo. De abandono, solidão. Gravíssimo. Eu tenho desde o A ao Z ali. Tá? Então, são histórias tão horripilantes, no sentido que a gente não queria que acontecesse isso com ninguém, como histórias de muito sofrimento. E o que elas fazem do esporte hoje, desse trabalho que a gente faz de Ginástica para Todos, onde elas aprendem a dançar, elas aprendem a colocar a espiritualidade, né, da alma, porque você está falando de arte. E ganhar autoestima também. Isso. Elas se apresentam. Então, isso passou a ser importantíssimo na vida delas. Uma apresentação é como se fosse o casamento, entendeu? É algo surreal, é uma coisa muito importante para as idosas. As crianças têm várias opções, né? Elas podem ir para a piscina, elas podem fazer várias atividades, mas esse idoso ele já não tem mais essa opção, porque os filhos se casaram, as amigas já não estão mais com elas, perderam os entes queridos, às vezes a grande maioria já perderam seus maridos, e aí você entende por que num grupo de ginástica, que é uma pergunta que as pessoas me fazem sempre, só tem mulheres. Por quê? Porque os homens não se cuidam. Eles morrem antes. Então, se cuida. Fagner, se cuida. Sabe por quê? Porque as mulheres se cuidam. E agora eu estou falando de uma outra questão também, não é só física. Mulher faz tudo, não faz? Lava, passa, cozinha. Ela não aprendeu desde pequena? Homem aprendeu? Não. Homem aprende a fazer uma coisa só, e uma de cada vez, e olhe lá. Então, quando ele perde esse chão, ele se vê perdido. Uma mulher, não. Tá? Ela perde o chão. Perdeu o emprego. Não, eu começo a fazer bolo. Não, eu começo a fazer pizza. Não, eu vou ajudar a lavar. Eu vou ajudar a passar. Não, fica tranquilo. O homem, quando perde o emprego, ele entra em desespero. Por exemplo, o homem que só joga futebol, machucou o joelho, ele entra em desespero. Ele não consegue se ver em outro esporte. Porque ele só fez isso a vida toda. Entendeu? Então, qual o problema dele fazer natação agora? Troca. Vamos para um esporte mais tranquilo. Você vai fazer atividade, vai fazer novos amigos, busca a solução mais rápida. E é isso que a gente trabalha, né? Essa questão dessa harmonização da inteligência através do esporte. E aí eu vou falar o nome de um psicólogo alemão, que é o Hermann. Eu sempre tenho dificuldade para falar o sobrenome dele, que é o Ebiglaus. Desde
1885, ele faz um estudo da curva do esquecimento neurológico de todas as pessoas. É como se eu fizesse um teste aqui com vocês agora, dá tempo para fazer um teste, e vocês vão fazer comigo. A gente vai fazer um estudo neurológico. Por que é importante a gente fazer atividade física? Por que é importante vocês mudarem a rotina de vocês? Você sempre faz o mesmo caminho, não faz? Você precisa mudar. Então, vocês vão entender nesse teste agora e o quanto isso é importante para a nossa vida como um todo. Desde criança, os meus alunos idosos, eles chegam lá quando eles se aposentam. Não, eu queria essas pessoas na idade de vocês. A gente precisa fazer imediatamente, porque a gente só está perdendo memória. E se a gente não fizer o sistema de reativação, que é o estudo que ele faz, a nossa tendência é só ter decadência. Antigamente, a gente acreditava que os nossos neurônios, eles morrem, certo? Mas a gente pode reconstruir, isso já foi comprovado. Tudo aquilo que você não faz é desconstruído, porque o cérebro entende assim, eu não preciso disso, para que eu estou mantendo esse sistema neurológico ativo? Vamos desconectar. Vou fazer uma pergunta simples aqui, vocês já vão entender que isso está desconectado. Sua mãe tem celular? Minha mãe já é falecida. Tá. O seu pai, alguém? Também. Pensa na avó das crianças, alguém? Importante? Hoje tem. Tá, o seu filho. Você tem filhos? Tenho 2. 2. Eles têm celulares? Tem. Fala o telefone de um deles para mim, decor. Ah, não lembro. Pronto. Cris, você tem mamãe? Tenho. Ela tem telefone? Tenho. Você sabe decor? Também não. E você? Você tem filhos? Não. Tem mamãe? Tem. Ela tem telefone? Tem. Você sabe decor? Sei. E do papai você tem? Decor não. Decor Mãe tem, não. mas eu não sei. E dele você não sabe. Só da mãe que você sabe. Então vocês entenderam que vocês já desconectaram essas redes. Por quê? Porque o celular faz por vocês. Por mim também. Eu sei da minha esposa e não sei dos meus filhos. Mas eles sabem o meu. Se você perder o celular, como que você liga para eles? Num ato de segurança. Pronto, falhei. Eu estou falhando todos os dias. E o meu trabalho hoje é em cima desse foco. A gente precisa reativar neurologicamente nossas inteligências para solucionar problemas. Porque a hora que seu celular acaba a bateria, você não tem vida. E é o mesmo problema das crianças, que elas já estão vindo com isso, com um potencial muito forte. E joga isso para a vida toda, né? E aí eles vão culpar você porque não funciona, porque quebrou. Não, você tem o papel, anote, exercite. E aí a questão de você lidar com frustrações. Isso, que também é importante. Com as frustrações. Você não consegue resolver seus problemas, você se frustra muito rápido. Exato. E joga a culpa aí você nos fica outros. Agressivo. Pode perceber como as pessoas estão agressivas na hora de dirigir, enfim, em várias funções, né? Então as pessoas estão esquecendo. E essa questão do estudo da curva, né, da inteligência, que ele faz desde 1885, é onde eu quero chegar. E a gente vai fazer um teste simples para vocês entenderem que essa parte neurológica que você está em casa e também já pensou, que você não sabe os telefones das pessoas que você ama, então isso é um problema, você precisa rever esses conceitos. A gente vai ver se o seu cérebro está saudável. Então, vamos fazer um teste. Quem está em casa vai fazer... Quem está aqui comigo também vai fazer, é super simples, tá? Eu quero que vocês fechem os olhos. Podem fazer isso? Você também. Respire profundamente. Isso, respira. O respirar oxigena todo o seu corpo, te dá concentração. E isso seria muito importante que você fizesse todas as vezes que você mudasse de funções, de atividade na sua vida, né? Você vai para o trabalho, você vai dirigir, respira. Porque às vezes o seu pensamento está em outro lugar, mas agora ele precisa estar nas suas ações que você precisa executar. Isso já ajuda a não ter um monte de problema. Vamos invadir agora a sua memória, porque você está com os olhos fechados, ok? Respire de novo. Respirando, eu quero que você imagine comigo que você tem na sua mão um limão bem verde, bem bonito, aí na sua frente. Imaginando que você tem esse limão, você tem uma faca e você vai cortar esse limão ao meio. Então, você pode começar a cortar usando a sua memória. Cortando esse limão, você tem duas partes. Coloca a sua faca ao lado, ok? Pega essas duas partes do seu limão nas suas mãos, imagine isso, e comece a levar
essas duas partes do seu limão até a sua boca. Suspenda os seus braços, abra sua boca e você vai receber todo o suco do limão. Espreme esse limão. Espreme, espreme, espreme e você experimenta este limão. Ok. Respire. Abra seus olhos. Aí eu vou perguntar para vocês que estão aqui, porque quem está em casa eu não consigo perguntar, mas eles vão entender. Você sentiu o limão? Só me responda. Eu senti. Sua boca se preparou? Não. Com saliva? Amargo. Tá. A sua, Cris? Salivou. Salivou? A sua salivou? Às vezes a gente arrepia, que nem eu falo isso, arrepia, porque o seu organismo, o que ele faz? Ele se prepara para receber, né, a fruta. Porque você aprendeu isso quando? Aí eu pergunto, você lembra? Não. Você lembra? Não. Você também não lembra. Mas isso está latente no seu cérebro, entendam? Essa informação, ela continua aqui com você. Quando você vê uma laranja, eu não estou vendo a laranja, mas eu já imagino ela. Ela está aqui com você. Então, esses padrões de inteligência é o que a gente quer estudar hoje. Você tem esse padrão, mas o telefone você não tem mais. Que é a memória rápida que você se perde. Mas essa memória do limão, ela está eternizada. Então, nós precisamos trabalhar para eternizar memórias boas. Isso é um papel primordial dos professores. Nós precisamos... E o esporte é fundamental. Fundamental. Por quê? A derrota, a vitória, a apresentação no teatro, que não teve a competição, mas é um show. Tudo isso eu vou fazendo uma construção de memória extremamente importante para a formação de todas as pessoas. Por isso que esses trabalhos são primordiais. E por isso que eu valorizo a Uniara, né? Por conta dessa questão de investir nisso, né? Investir em grandes profissionais que façam isso. A extensão universitária, que a gente vai aplicar cada vez mais forte agora, em cima de todas essas funções, isso realmente é transformar uma sociedade. Porque, na verdade, tá? você trabalha as 3 vertentes do processo, né? As que 3 é vertentes. Saúde, qualidade de vida, prática de esporte e também até uma outra que é revelar novos valores para a ginástica. Para a ginástica, exato. Voltando um pouco no universo da ginástica. Claro. Qual foi a interferência da Nádia Comaneci Boa, é verdade. na criação do estigma do esporte, né? Assim, aquela pessoa forte, baixinha, né? Que tinha os movimentos assim maravilhosos do ponto de vista, de vista estética, para o desenvolvimento da ginástica como um todo. Porque ela representou, ela foi um símbolo, né? Ela marcou, é um divisor de água. Antes dela era um universo, depois dela foi um outro universo, não foi? Exato. Ela foi treinada ex-Nadia Comaneci, né? Romena, né? Antiga Rússia ali, aquela né? coisa da cortina de ferro. E também ganhar o esporte mostrava sua força, né? Governamental. Ele foi treinado pelo Bela Caroli, que hoje, para vocês terem uma ideia, mora nos Estados Unidos. Eu já fiz curso com o treinador dela em 1993, acho que até antes. Acho que foi mais ou menos por aí. E a Nádia Comaneci, ela também, eu a conheci pessoalmente, ela também mora nos Estados Unidos, eles têm academias de ginástica. A estreia dela em Moscou, né, que foi um divisor de águas, todos os placares de notas não estavam programados para receber a nota 10, só podia pôr 9,99. Foi uma falha do Comitê Olímpico e das Olimpíadas. Eles nunca imaginavam que uma atleta poderia tirar 10. Atingir a perfeição. Atingir a perfeição. E ela conseguiu 3 notas 10. Né? E através da sua eficácia e dos modelos de exercício que só ela conseguia fazer. Então, quando os técnicos e a comissão de arbitragem viu, eles não conseguiam nem julgar de tanta dificuldade que era. E para vocês entenderem, existe um código de pontuação, né? Quem está em casa, que é mais ou menos desse tamanho, com todos os elementos que cada ginasta faz. Então, por exemplo, se o Alexandre fizer triplo mortal com pirueta, mas só ele executou, vai o nome do Alexandre. Então, por isso que os nomes são técnicos, Sukahara, Yurchenko. Por que tem esses nomes? Porque foram esses atletas que criaram, como a brasileira, por exemplo, que fez, né, o mortal duplo de frente com meia volta, o twister, né? Ok?
E cada movimento desse, só para vocês entenderem a construção das notas, valem um tipo de pontuação. Então, hoje, já não é mais 10 que vale a série de uma atleta. Pode valer 15, pode valer 16, 17, 14, 15. Por quê? Porque ela executa exatamente o que ela tem de melhor para mostrar ao público. E os árbitros, eles avaliam os erros técnicos disso, fazem as deduções e dão a sua nota. E ela realmente modificou a ginástica por conta dessa essa plástica, né, de movimento. E hoje a ginástica é um show, né? É um circo de Soleil aberto, como exatamente, eu posso dizer, isso que eu ia te né? falar, né? É um circo. Porque, além do que os atletas, quando param, né, as atividades, eles dão uma continuidade, eles caem no mundo das artes. Por quê? Porque o que eles fazem realmente é estupendo, é maravilhoso. Você vê as construções, as apresentações, as coreografias montadas, né? Com perfeição. Então, realmente, o padrão da ginástica é muito bonito porque é muito plástico, né? A sincronia de movimentos. Às vezes elas fazem lá uma dança em equipe, 5, 6 pessoas, né? E os movimentos são rigorosamente simétricos, né? Sim. Aquela coisa bem espartana mesmo. É verdade. E essa arte, né, transforma as pessoas, né? Porque, queira ou não, mesmo a gente falando da dificuldade, que é todo esse treinamento, o visual é maravilhoso, né? E ver coisas belas é o que a gente precisa ter hoje. A gente só vê coisas ruins, né? Então porque você une ali, né? Você une a música, sim, né? Você une a coreografia, né? A roupa que as atletas usaram, né? Então você tem toda uma sincronia entre música, roupa, né? Entre movimentos, dança, né? Então ele é completo. Por isso que é artístico. Completo. Né? E alguns países da Europa, também dando um outro exemplo, Europa, Japão, é obrigatória a ginástica artística nas escolas. Todas as escolas da Europa têm a ginástica para todos. É como se fosse espartano, né? Desde a época da Suécia, onde ex-União Soviética, onde todos vão para a quadra e executam os mesmos movimentos simétricos, né? Que é aquela ginástica quase calistênica. E desta base que as crianças fazem, eles são direcionados aos outros esportes. Então, lá na Europa é muito forte o culto ao esporte da ginástica artística, porque é o contrário do nosso país. O nosso país dá uma valorização enorme aos esportes coletivos. Vamos falar do futebol, que também é uma arte, né? Eu sou suspeito a falar, eu amo o esporte. E o futebol não deixa de ser uma dança, uma coreografia. Né? O último gol aí da Copa, que isso vai estar ainda bem atual, tudo isso. O gol do nosso amigo foi espetacular. Aquilo é como se fosse eu fazer uma estrela sem as mãos, um mortal duplo, porque eu tenho o tempo da bola, eu não estou vendo o goleiro, eu tenho que acertar na bola e tenho que mirar no lugar certo. Você imagina? Isso é uma complexidade absurda de inteligência. Né? Então, também tem os seus méritos. Sim, ok? Com certeza. Então, a funcionalidade que isso tem nessa construção é maravilhosa em todos os esportes. Porém, o nosso país ele dá muita ênfase aos esportes coletivos. E numa Olimpíada, a mesma medalha do futebol é a mesma medalha do atleta que ganhou nas argolas. Sim. Então, se você pensar no atleta masculino, são 6 aparelhos que eu falei lá no começo, lembra? Só que ainda ele tem a medalha por equipe e ele tem a medalha do individual geral. Um atleta consegue ganhar tudo isso de medalha. Certo? Por que eles são melhores que a gente? O futebol é uma só. O futebol vai contar uma só. Mas tem um batalhão de gente ali por trás, você entende? Então, quanto custa eu manter um futebol? Y. Quanto custa eu manter a ginástica, a rítmica, a artística? É muito mais barato. Só que se eu tiver a excelência nesses esportes, eu ganho de todos esses outros dos coletivos. O basquete é um só. É uma medalha só. É um só. Certo? A ginástica, a natação, vamos lá. São 4 estilos, aí tem o medley, revezamento. Mas por outro Olha lado, quantos atletas. Mas por outro lado também, certo? Você tem que ter uma capacidade de sim, porque o esporte individual, claro. Ele é um esporte que você treina a mais longo prazo. Sim, que você exato. tem todo um processo de construção ali, né? Tem toda a questão da disciplina. O nadador, por exemplo, né? Ele vai Sim, nadar, são anos. São anos
anos para construção, chegar. né? Exato. O ciclismo, que também tem várias categorias, que são esportes coletivos, mas ao mesmo tempo você passa para o individual, eles dão muitas medalhas. Então, o que os outros países pensam? Às vezes eles deixam de ir num coletivo porque eles preferem investir nesses esportes que vão fazer com que eles tenham um resultado muito melhor. Tá? Então, isso é uma estratégia também política. Com certeza. De trabalho. Com certeza. Né? Você ganhar 8 medalhas de um atleta, e eu estou falando agora, eu vou falar uma outra coisa. Eu ganho 8 medalhas de um atleta, mas eu posso ganhar primeiro, segundo e terceiro. Sim. Então, só num esporte desse, eu passo todos os outros países. Então, olha só. Minha conquista de medalha vai lá em cima. Lá em cima, por isso que os Estados Unidos é o que é. Né? Você pode falar o que for, ele sempre está lá no topo. Por quê? Porque o investimento em todas as modalidades individuais é muito grande, porque ele sabe que uma medalha vai fazer a diferença lá no pódio final do melhor país, do melhor investimento do mundo no esporte. E o Brasil ainda peca muito, né, com relação a isso. Nós estamos engatinhando, a gente está num processo. E a ginástica, se for ver, ela está no ápice hoje, né? A gente nunca chegou no nível de ter uma equipe representativa, de equipe, agora estou falando masculina inteira, feminina inteira. A minha época, não sei se vocês vão se lembrar, era da Luísa, tinha a Luísa Parente, que era uma única atleta. E antes dela, teve a Tatiana Figueiredo, que nunca ninguém ouviu falar. Era uma única atleta, que nunca conseguiu chegar entre as 36 melhores do mundo. Depois da Daiane dos Santos é que começou de 2000 para cá, de 2002 para cá, que começou até essa maior visibilidade. Mas até porque também você está falando dessa questão do esporte coletivo, do esporte individual, é que assim, treinar sozinho também, eu acho que o brasileiro não entende muito bem isso, né? Que é aquela questão, poxa, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, no caso do atletismo, eu tenho que correr 15 quilômetros, mas eu vou correr sozinho, com a minha força de vontade, eu tenho que controlar meu tempo. Sim. Não é? No futebol eu vou lá, eu tenho 12, 13, 15, Sim. 20, então vou lá, vou dar risada, vou bater um papo, vou depois, né? É complicado. É a disciplina que você acabou de falar. Né? Se acordar às 6 horas da manhã, que eu sei que o Piscinão faz isso, que eu falei, ele já me chamou para nadar, porque eu também fui atleta da natação. Aí eles vão nadar às 6 horas da manhã, 5h30. Eu falei, meu, imagina. Sozinho. Como? Não, tem que ser atleta. Pular na piscina. Só atleta faz isso. Aí ele fica lá controlando o tempo dele. Controla o tempo dele lá sozinho. Atleta. E claro que essas condições, se você conseguir fazer com que a criança faça e ela mantenha isso como uma atividade periódica, eu não vou ser o melhor atleta, mas eu vou jogar vôlei, eu vou brincar de tênis, eu vou fazer beach tênis, eu vou fazer crossfit ou ginástica ou musculação, para que essa pessoa não tenha problemas de saúde futuro. Então, esse é o primordial, né? Não tem como todo mundo ser grandes atletas, porque é muito difícil. O esporte como saúde e qualidade de vida. Isso é o primeiro ponto. É o que a gente precisa deixar muito bem destacado para quem está nos vendo, que todo mundo, sem exceção, precisa fazer atividade física. Aí você me disse uma outra questão que é muito particular do Brasil. Os outros países são muito fortes, né? Mas nos outros países, eu conheço o mundo todo. Só não conheço um pedaço da Ásia. E eu sempre, quando eu vou, fico bastante tempo. Já fiquei meses fora. Então, você passa a viver um pouco aquilo, né? Por exemplo, na Inglaterra, na Finlândia. Vamos lá longe. Você só tem 1 mês de sol. Se você tiver muita sorte, são 40 dias. Onde você tem aí umas 8 a 10 horas de luz solar. Ok? E o restante do ano, cinza, tenebroso e frio. Eles têm uma cidade subterrânea e uma cidade externa. No frio, ninguém consegue andar, ninguém faz nada. Você imagina, então, o seu estado depressivo, porque lá eles sofrem muito isso. Eles são os melhores músicos, eles são os melhores cozinheiros, eles são os melhores ginastas, eles são os melhores de tudo. Por quê? Ou você faz isso, ou você não tem o que fazer. Agora, olha, gente, você anda de chinelo, você vai ao mercado de camiseta, você tem sol todo dia, e o sol é luz, é energia, é alegria. Mesmo no inverno. Sim, mesmo no inverno. Então, né? mas aí você entrou num ponto... Aí você imagina essa competição. Eu segurar um atleta 10 horas... Hoje a gente também tem esse problema. 5 horas de treinamento, sabendo que todas as outras crianças estão na natação, brincando, pulando, ou num clube. Então, a concorrência do Brasil
é surreal, né? A gente pode fazer tudo, a gente pode brincar, a gente pode sair, mesmo na chuva, porque a chuva aqui ainda a gente não tem neve, a gente não tem nada. Nosso clima é espetacular. Nosso país é lindo. É lindo, é fantástico o nosso país. Mas, professor, me diga uma coisa. Eu já perguntei isso para outras pessoas que estiveram aqui batendo papo com a gente. Você falou da parte neurológica, você falou da parte psicológica, enfim, tal. Né? Eu vou perguntar para você, né, porque eu estou tentando juntar minhas informações sobre isso. É o seguinte, a parte mental do atleta. Uhum. Né? Quer dizer, eu já fiz essa mesma... nosso time está jogando futebol, o time está perdendo de 2-0, a gente fala, acabou o jogo. Já foi, acabou. Quer dizer, sim. E aí você tocou num ponto, né? Sim. Que diz assim, eles têm isso como a questão do clima, do tempo, o clima fechado. Claro. Mas a parte mental é muito forte. Claro. Não é? Não, isso é importantíssimo. Porque assim, você tem que mentalizar sim. que aquilo lá vai dar certo e que você é capaz de atuar no sentido de virar o jogo. Sim. Vamos falar da atleta dos Estados Unidos, a melhor ginasta atualmente, né? A Simone Biles, né? A Simone, ela estava com uma carga psicológica enorme, porque o país todo, né? Como eles cultuam muito os esportes individuais, como eu falei, ela seria campeã mundial, com certeza. E essa sobrecarga fez com que ela travasse neurologicamente o que a gente acabou de falar. O limão não se conectou naquele momento. Então, algo muito mais forte disse para ela, chega. E esse é o meu momento. O que ela deu um grande alerta para todo mundo, né? Sobre sobrecarga de treinamento, sobrecarga de repetições, a responsabilidade de um país todo, igual na Copa do Mundo. Você imagina assim, o país todo agora na Copa está na cabeça daqueles jogadores e eles precisam fazer... Olha o alívio que nós tivemos nesse primeiro jogo, como eles também tiveram um alívio psicológico, sim, né? Sim. Porque grandes países perderam, né? A Alemanha tomou um capote e assim vai. Aí você começa a ficar tenso. E se essas pessoas não estiverem preparadas psicologicamente, isso é um constante, né? Do perder, do ganhar, do se unir, não está perdido. A gente tem 10 minutos. Sim, mentalizar. 10 minutos você vai fazer gol e eu também, seja o que for. Agora é o jogo mesmo, aquele jogo que eu vou fazer a pontuação. E essa atleta, por exemplo, ela disse assim, chega. Ela disse isso para todo mundo. E ela vai ser lembrada para o resto da vida nesse sentido que eu acho positivo. Que a gente precisa compreender os limites, né? Os limites da saúde, da energia positiva, das coisas boas. E ela deixou isso para todo mundo, certo? Ela foi até onde ela conseguia. Daqui para frente eu não posso mais. Mas ela desistiu? Sim, ela desistiu. Mas que esse desistir também seja um exemplo para todos nós. Que a gente tem que fazer o melhor possível. Como os nossos jogadores querem fazer o melhor possível. Eu, como professor, quero o melhor possível dos meus alunos. Eu quero que essa criança se potencialize. Eu quero que esse idoso entenda que ele tem a vida pela frente. Esse é o nosso papel como transformador, educador. E nunca a gente pode pensar em perder, porque perder, né, é o medo. E quem tem medo não faz as ações. Quem tem medo não toma atitude. Quem tem medo coloca problemas na frente. E se você vive em função deste medo, dessa angústia, né, você está se adoentando. Então tire isso. Qualquer problema que você tiver, qualquer um que você tiver, respire e é daqui para frente, porque não tem mais o que fazer, correto? O problema já está aí, já foi, não tem o que fazer. Agora é daqui para frente, o mais rápido possível. Você mudou, mais rapidamente você terá o sucesso. E isso é um exercício constante. Eu aprendo todo dia. Estou aprendendo aqui hoje com vocês. Né? Ok. Fizemos um podcast aqui com o Henrique Sanioto, professor de ginástica artística e não olímpica, como eu tinha dito anteriormente. Um prazer enorme recebê-lo aqui. Foi muito esclarecedor o nosso bate-papo sobre ginástica. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um Obrigado mesmo. E parabéns pelo trabalho de todos vocês e por nós levarmos informações extremamente importantes, porque a gente está falando de saúde, de transformação social, de amor, de paz. E eu vou encerrar com uma coisa extremamente importante. Sem a harmonia,
Sem amor, sem Deus, nós não somos absolutamente nada. Aliás, nós somos um sopro, daqui a gente não leva absolutamente nada. Então, que a gente possa ser lembrado por todas as pessoas somente das coisas boas que a gente faz. Porque o resto, você quer esquecer, o Fagner quer esquecer, o Alexandre também quer e a Cris também quer. Eu só quero lembrar das coisas boas. Por isso que eu não sofro pela primeira história que eu contei para vocês. Já passou, já foi. Todos estão perdoados. Daqui para frente, vida nova. E assim a gente continua. Obrigado. Grande abraço. Lembrando a todos que podem acessar nossas plataformas do YouTube, do Instagram e do Facebook. Os vídeos estarão disponíveis lá.